Olá pessoal, tudo bem com vocês? No devocional de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre a história de Jefté. Não a história como um todo, vou fazer um recorte da história dele para que a gente aprenda algumas lições, tá bom? O texto que eu vou ler está lá em Juízes, capítulo 11, versículo 29, diz assim: Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés. Passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite. Chegando a Abel-Queramim, assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele também não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, os amonitas, e prosseguiu: Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Sim, Jefté matou a sua filha, ofereceu em sacrifício a Deus. Aí a gente se pergunta: por que raios Jefté fez esse tipo de promessa? E o pior, por que ele cumpriu? Será que Deus se agrada desse tipo de sacrifício? Vou adiantando que não. Mas só para vocês terem certeza disso, lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, diz assim: Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes, que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Se Deus odeia, se essa é uma prática repugnante, por que Jefté, que estava ali a serviço de Deus, faz esse tipo de coisa? Simples, ele não conhecia o Deus que ele estava servindo. Ele foi um juiz levantado por Deus, um juiz imperfeito, mas que em vez de ter um relacionamento verdadeiro, sincero com Deus, de buscar conhecer esse Deus, ele conhecia mais as práticas pagãs da sua época do que os mandamentos que estavam ali, que foram deixados por Moisés para o povo de Israel. E isso é um alerta para a gente, né? No livro do Tim Keller, que ele comenta sobre esse livro de Juízes, ele diz algo bem interessante que particularmente doeu quando eu li, né? Ele diz assim: o fato de sermos bons oradores, líderes ou professores e de sermos usados por Deus não significa que nosso coração seja agradável a Ele. E a gente vê isso não só na vida de Jefté, como de todos os outros juízes que é levantado por Deus. Eles tinham um relacionamento, às vezes nem tinham um relacionamento propriamente dito com Deus, eles não conheciam o Deus de Israel. O Deus de Israel era Deus dos seus antepassados, mas não era o seu Deus. Eles não tinham um relacionamento, por mais que Deus usasse de graça e misericórdia, levantassem eles para livrar o povo de Israel da opressão, né? De tudo que eles estavam sofrendo por conta dos filisteus, amonitas, de todas as nações que estavam ali. Deus usava esse povo, mas esses juízes não tinham o coração totalmente voltado para Deus, mas eram juízes que apontavam para o juiz perfeito. Mas lá na frente eles veem que essa coisa de juiz não era suficiente para o povo de Israel e começam a clamar por um rei também. Eles realmente precisavam de um rei, mas os reis que vieram a Israel, todos apontavam para o rei perfeito, Jesus, mas eles por si só, por serem homens, eram pecadores, eram falhos da mesma forma. Como a gente vai ver na história de Israel, os reis também não era flor que se cheire.
Bem, então com essa história, o que a gente aprende? Olhe para Jesus. Da mesma forma como os israelitas precisavam de um juiz que os levassem a ter um relacionamento sincero com Deus, para que eles vivessem e desfrutassem de paz, assim nós somos hoje também. Mas os juízes daquela época eram falhos e, pela graça de Deus, apontavam para Cristo. E hoje nós temos e já conhecemos, temos acesso à palavra de forma completa e conhecemos esse Cristo, né? Será que conhecemos, na verdade? Se não conhecemos, que possamos buscar conhecer. Porque senão, mesmo que pareça que a gente esteja dentro da igreja agradando a Deus, né? Aos nossos olhos pode ser que a gente esteja fazendo a vontade de Deus, mas pode ser que a cultura ao nosso redor tenha mais influência na nossa vida do que o próprio Jesus. E a gente só vai descobrir isso, só vai saber isso, se a gente tiver uma vida devocional, se a gente tiver uma vida de leitura da Bíblia, se a gente tiver uma vida de oração e buscar a Cristo. Porque Ele é o único que pode nos fazer termos um verdadeiro relacionamento com Deus e poder conhecer esse Deus em sua plenitude, de forma completa, de forma até onde é possível nós conhecermos, né, diante da nossa limitação, tá certo? Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje, que Deus abençoe e até a próxima.